ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem em nosso canal no YouTube. Eu sou o Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que em 2024 entra na sua 7ª temporada e sempre destacando toda e qualquer ação de relacionamento, de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. O nosso tema de hoje é a indústria de alimentos e toda a cadeia que envolve esse segmento. E para cumprir essa pauta, eu recebo o jornalista Fábio Cardo, sócio fundador da 24/7 Comunicação e criador do Food Forum News, um portal de informação que acaba de completar o seu primeiro ano de vida e se dedica à produção de reportagens, dados e artigos voltados para temas de inovação, sustentabilidade e investimentos na cadeia produtiva da indústria de alimentos, indo do campo ao pós-consumo. Fábio Cardo, seja muito bem-vindo ao Comunicação SA. Ô Marco, muito bom estar com você novamente. Aprecio muito todo esse trabalho que você faz em termos de promover a boa comunicação no país. Acho que nós precisamos muito dessa atitude para a gente ter um ambiente social e econômico mais agradável e muito mais produtivo. Verdade, Fábio. Você, nós nos conhecemos já há algum tempo. O Fábio frequentou muito os estúdios da Mega Brasil, quando nós tínhamos lá na Coronel Arturo Godoy, mas ele sempre acompanhando um cliente, e hoje ele está aqui como protagonista total. Ele que criou esse portal, o Food Forum News. E eu queria saber de você, Fábio, de onde surgiu a ideia de criar um portal voltado para a indústria de alimentos? Bom, eu tenho uma experiência longa, próximo à indústria de alimentos, e eu sempre vivi muito em diversas situações. Já fui trader de alimento, fazendo exportação de alimento, já depois trabalhei em indústria de alimento, que foi a Tetra Pak. No caso, eu montei a área de comunicação da empresa no Brasil e dei todo o início da parte de sustentabilidade. Isso foi prévia da Eco 92, então não tinha absolutamente nada. E desde aquela época eu já vivia desse problema da falta da informação correta ou das informações rasas. E acabam sacrificando uma embalagem em detrimento de outra sem fundamentar e sem ver qual que é de fato o benefício que essa embalagem ou esse alimento está trazendo para a sociedade. E isso é uma coisa que eu sempre trouxe comigo em termos de tentar elucidar melhor, tá, os reais benefícios, seja do alimento, seja da embalagem do alimento. E aí, no decorrer da vida, fui realmente, né, com a linha de trabalho com outras empresas, né, dando suporte em relações públicas, em comunicação. Eu me vi à frente desses mesmos desafios, que é colocar a comunicação correta, né? Tirar um pouco de folclore e tirar das meias verdades e tentar buscar aquilo que seria mais real, que traduzisse a realidade do produto ou do serviço que estava sendo entregue. E em um determinado momento, eu tive num evento nos Estados Unidos, era um evento do Alibaba, e no caso o Jack Ma foi fazer uma apresentação para, devia ter umas 5.000 pessoas no evento, todo mundo esperando ele falar alguma coisa sobre e-commerce, e ele subiu ao palco e falou assim: olha, se vocês estão achando que eu vim aqui falar do e-commerce, vocês estão totalmente enganados, eu vim aqui para avisar que eu já estou muito bem de vida para muitas gerações, agora eu quero acabar com a fome do mundo. E isso foi, né? Você imagina uma plateia nos Estados Unidos, todo mundo achando que ele ia dar uma grande nova sobre e-commerce, e ele não falou de e-commerce, ele falou sobre todas as estratégias que ele pretende ter como um cidadão do mundo para acabar com a fome. Eu falei, nossa, isso é muito interessante. Aí logo depois saiu de lá, eu conversando com os meus amigos que me levaram para o evento e tal, eu falei, vamos conversar com uma pessoa que é da maior associação de produtores de alimentos da Califórnia. Eu falei, vamos lá. Né? Então a gente foi até esse local, eu falei, olha, eu acabei de escutar isso, o que que você acha? Eu falei, olha, nós estamos num momento que é crucial no mundo, que haja
relação mais clara entre quem precisa comer, quem produz e como fazer que todo esse ecossistema ele se organize, né, de uma forma que funcione, porque precisa ter alimento. E aí eu falei, puxa, podemos fazer. Na época ainda era a gestão do Barack Obama, e ele falou, podemos fazer uma coisa em três pés, porque os Estados Unidos tem um lado de tecnologia que o Brasil ainda não tem. O Brasil tem terras, tem capacidade de produção que Estados Unidos não tem. Só no Brasil você consegue fazer não sei quantas safras por ano, aqui a gente não faz. E tinha um terceiro pé, que era esse meu amigo que me levou, que era a China, que tem uma grande necessidade de alimento. Pô, vamos fazer uma coisa em três pés. Então a gente bolou de fazer uma missão comercial, uma missão de conhecimento entre os três países e tal, mas logo depois saiu o Obama e as relações entre Estados Unidos e China azedaram. Então a gente parou. Na sequência veio também a pandemia, e aí então realmente não ia dar mesmo para fazer tudo isso, e eu comecei a escrever por conta própria sobre o tema. Eu falei, eu vou fazer um blog e vou escrevendo, pegando artigos da FAO, pegando artigos de doutores, gente muito capacitada que estava falando. Falei, eu vou publicando aqui de uma forma bem despretensiosa, assim, né? Bem da minha cabeça, enfim. Em um determinado momento, o CEO da Fast Company Brasil, Marcelo Lobianco, falou assim, pô, você está escrevendo uns negócios legais aí, por que você não escreve aqui? Estou montando a Fast Company no Brasil, vem escrever para mim, a gente monta uma editoria de food tech, você coloca aqui. Aí, durante quase 2 anos, fiquei com a editoria lá, e aí eu falei, não, agora eu preciso sair e montar uma outra coisa que seja mais vertical. E foi quando eu montei o Food Forum News. Minha filha estava numa transição também de empresa, e ela é jornalista. Eu falei, olha, interessa, vamos montar? Ela falou, não, me interessa, vamos montar, vamos ver como é que esse negócio fica em pé. E a gente saiu do zero zero, né? Desde criar o logo, de criar a página, de definir o design, enfim, a gente saiu do zero, publicando. Muita gente do setor de produção agro e da indústria de alimentos já me conhecia por conta desse trabalho da Fast Company. E aí ficou fácil ter o acesso. Né? Então, assim, a gente começou a definir quais seriam as prioridades em termos de pauta, mas trazendo um discurso mais próximo do que a sociedade precisa entender. Né? Porque uma coisa muito grave na comunicação, isso o Nizanguanai já dizia também, o agro fala muito bem dentro do agro, mas não transpõe a porteira. Essa era uma questão que eu ia até colocar para você, porque assim, a pauta que você propõe no seu veículo é bastante ampla, né? Fala de inovação, fala de sustentabilidade, fala de investimento. E aí eu queria perguntar para você era justamente isso, né? Quem se destina esse portal? Se ele é um veículo exclusivamente técnico ou se ele também é voltado para o consumidor, para a consumidora comum, qual que é a linguagem que você utiliza? É muito mais consumidor comum, tá? Porque a gente vê, às vezes, que as grandes mídias acabam batendo em alguns temas e acabam sendo muito unilaterais em termos de abordagem e não levam a verdade inteira, ou as fontes que eles usam não são as fontes melhores que a gente sabe. Então, o que a gente tenta manter é um discurso que seja mais fácil para a sociedade entender. O objetivo é realmente estabelecer uma conexão daquilo que está acontecendo na produção agrícola, indústria de alimento, para que a sociedade entenda, porque tem muita novidade chegando. E agora está num processo extremamente acelerado, porque agora são muitas startups, as grandes indústrias, hoje inclusive as de defensivos agrícolas, estão investindo forte em fazer inovação aberta, trazendo pequenos empreendedores para dentro das empresas para poder agilizar nas trocas, porque eles sabem que em umas grandes empresas eles não têm como criar estrutura interna para inovar e ir ao mercado com um produto, porque eles têm as rigidezes tradicionais da empresa. Agora, eles trazem para dentro essas startups que são cabeça fresca, tudo novo no mercado, querendo crescer, querendo ter um lugar ao sol, aí a coisa agiliza. Então, isso está acontecendo de uma forma muito acelerada. E esse é o tipo de alimento que a gente, de repente, a sociedade não entende muito bem o que ele vai comer. Né? A gente fala assim, estão me enchendo de agrotóxico, eu vou morrer de tanto veneno que eu como. A verdade não é bem assim. Né? Grandes empresas hoje estão usando bioinsumos, sabe? E às vezes até
pela falta do conhecimento, acha que está comendo uma química que é danosa, mas esquece que tudo que nós comemos é químico, né? Desde a banana, a laranja, até o produto processado é químico, não deixa de ser químico, né? O que falta fazer é levar dar essa acertada na comunicação para ela ficar mais fluente e mais acessível para a sociedade. É aí que a gente tenta. E sempre que vem uma pauta meio quadrada para a gente, né, a gente recebe muita sugestão de pauta, sempre que vem uma pauta meio quadrada, a gente vai consultar. Então, assim, tenho bons parceiros, então, por exemplo, um sujeito que foi presidente do ITAL, Instituto Tecnológico de Alimentos, que a gente tem relacionamento há mais de 30 anos. Considero muito o que ele fala, porque é uma pessoa extremamente capacitada. Então, quando está rolando algum assunto esquisito, eu mando para ele. Falo, olha, o que é isso aqui? Aí ele fala, olha, isso aqui não é bem isso, porque existem outras fontes, isso aqui pode ser abordado de tal forma. Eu falei, então, colabora, manda para mim o que é a real do assunto. Então, no final, a gente acaba fazendo um mix de conteúdo. É quase um coletivo. Exatamente. É bem mix, né? Tem que ser. Então a gente leva desde coisa, olha, como a sua alimentação pode ser mais saudável, como você vai jogar fora o seu lixo caseiro, sabe? Vai desde coisas muito básicas, né, do dia a dia da sociedade, até coisas um pouco mais elaboradas, né? Uma iniciativa de inovação ou uma tecnologia nova que está sendo aplicada no campo, que reduz o uso de defensivo químico. Então acho que é bem por aí que a gente está tentando abordar. E é difícil manter essa régua, sabe? Porque a gente é bombardeado de muita informação. Então, assim, a gente tem que filtrar, para falar assim, isso aqui está de acordo com o nosso público ou não? Então, é bem esse eixo que a gente está. Até só com um comentário do começo, né? Quando eu falei, olha, eu vou montar um negócio, muita gente fala assim, monta outro site ou outro portal de agro. Eu falei, gente, já tem tanto que não dá. Sabe, não, sabe, na época que eu montei o Food Forum News, tiveram pelo menos 2 excelentes jornalistas que montaram outros portais, e eles estão aí, estão indo bem. Sabe? Ele deixa que eles fazem o trabalho bem feito. Aí a Globo reestruturou toda a área, botou todo o Globo Rural embaixo de um guarda-chuva único. Eles já trabalham muito bem, entrando bem nessa vertical. Não é aí que a gente quer entrar. A gente quer entrar num conteúdo mais flexível, mais acessível. Aí sim, a gente está cumprindo com uma função mais social. Muito bem, estamos conversando com o Fábio Cardo, sócio fundador da 24/7 Comunicação e criador do portal Food Forum News. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já! Antecipar as inscrições ou cadastrar os cases? Na 8ª edição do Prêmio Jatobá PR, esta dúvida não existe. Aqui você escolhe. É possível cadastrar os cases sem precisar de inscrições ou antecipar as inscrições sem precisar cadastrar os cases. Graças ao sistema de créditos, você pode optar por iniciar por qualquer um dos 2 caminhos. Participe e receba o destaque merecido no maior evento de PR da América Latina. Cadastre seus cases até 30 de setembro e venha fazer parte dessa história. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Fábio Cardo, sócio fundador da 24/7 Comunicação, e que aqui falamos sobre o Food Forum News, portal que se dedica à produção de reportagens, dados e artigos voltados para temas de inovação, sustentabilidade e investimentos na cadeia produtiva da indústria de alimentos, indo desde
do campo ao pós-consumo. Antes de retomar a nossa conversa, eu quero deixar aqui uma dica a você que quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, e que também assine a nossa newsletter diária e gratuita direto da redação. A assinatura é simples, basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher os dados e enviar, e já no dia seguinte você, com os quase 18 mil assinantes, passa a receber no seu e-mail os destaques do dia, os detalhes dos programas e eventos da Mega Brasil, direto da redação. Fábio, você nos disse no começo da sua fala que esse despertar para essa necessidade de se ter um canal que fosse um canal de esclarecimento, de conteúdo, aconteceu lá num evento dos Estados Unidos, em que você, aliás, é um misto interessante, que você estava num evento do Alibaba, um portal chinês, enfim, e-commerce chinês, e nos Estados Unidos. E lá que surgiu essa ideia sobre a produção desse portal ou de algum conteúdo nessa direção. Eu queria saber de você como que é esta realidade de comunicação de conteúdo fora do Brasil. Quer dizer, você criou aqui um portal que tem esse objetivo de divulgar conhecimento, de divulgar informação. E fora do Brasil, como que isso acontece? Existem mecanismos semelhantes? Tem alguma coisa, ainda assim eles são bastante verticais, mas eles tentam trazer muito esse lado da inovação. Tá? Então, tem uma boa referência que é da Inglaterra, que é da casa editorial, que é a William Reed, é bastante tradicional. Eles têm uma série de sites que abordam o tema de inovação de alimentos, desde a parte bem técnica, mas outras passando mais para a inovação. Então, tem um discurso muito similar. Tem um outro também que eu admiro bastante dos Estados Unidos, que é a Eater. Eles entram um pouco mais de perfil de restaurantes, de alimentação, de como é que está esse mercado, mas eles falam bastante de alimentos, de novos alimentos. Então também funciona. Então, de uma forma ou de outra, eles estão atuando, até porque o modo deles operar é um pouco diferente do que a gente tem no Brasil. Eles conseguem ir mais nas verticais e conseguem viabilizar o negócio deles indo nas verticais. Aqui no Brasil, as grandes empresas de agro, por exemplo, elas investem milhões em grandes estandes de vendas nas feiras agro, mas não investem em comunicação, não investem em mídia, em marketing. Então, o marketing delas é muito dirigido ao produtor rural. A indústria de alimentos, por sua vez, ela dirige muito da sua verba para o trade marketing. Ele quer fazer o produto rodar na gôndola. Então, a gente fica meio que num limbo ali, né, em termos de como é que a gente viabiliza isso economicamente, que já não acontece de uma forma tão forte nos outros países. Tá? Então, esse é um desafio que a gente tem, de conseguir mostrar para todas essas empresas que a gente tem condição de acessar um novo público que, na verdade, é um público que está interessado em ter melhores informações sobre o que ele está comendo, qual o futuro, será que eu vou conseguir comer algum produto que faz bem para a minha saúde no futuro, já que tudo está usando química ou químicas mais elaboradas? Então tem muita dúvida hoje no mercado que dá para acessar nada. Tá? E esse pessoal lá fora tem essa vantagem, sabe, que é um outro público, uma outra fase de maturidade do anunciante, das indústrias que precisam aparecer, e eles têm realmente a necessidade de mostrar que eles não estão aqui para matar ninguém, eles estão aqui para resolver um problema, que é de segurança alimentar. Como é que foi a construção do portal? Você lembrou que você já era, e a gente sabe disso, um profissional que conhecia já um pouco todo esse sistema voltado para a indústria, também para a indústria de alimentos. Você já trabalhou como editor em um veículo que cobria essa área. Mas aí, quando você parte para construir o seu próprio portal, a quem você recorreu para entender as necessidades, para vencer obstáculos que a gente imagina, obstáculos naturais, né, que todo um produto, ainda mais um produto de nicho, apresenta na sua fase inicial?
ou foi tudo uma maravilha? Ah, tenho ideia, vou lá, fiz, não tive dificuldade nenhuma, nadei de braçada. Foi assim a realidade ou como é que foi? Não, não foi tão fácil assim, não. Porque primeiro a gente tem a proposta de fazer alguma coisa diferente do que já existe. No decorrer desse período, desde que eu comecei a ter a maturidade de analisar o tema, eu vi que tinha alguns buracos nesse mercado. Buracos em termos de produção de conteúdo, e também algumas atividades que não estavam sendo bem cobertas. E, basicamente, a gente definiu como 3 pontos que são fundamentais para a gente poder desenvolver qualquer pauta. Primeiro, precisa ter sustentabilidade. Segundo, tem que ter investimento. Terceiro, tem que ter inovação. Tá? Então, tem que ter, no mínimo, uma das 3. Se tiver as 3, é melhor. Tá? Então, quando alguém apresenta alguma coisa, a gente faz esse enquadramento. Está falando do futuro da comida enquadrado em investimento, inovação ou sustentabilidade? Ok, então vamos em frente, a gente vai conversar com a pessoa, vai fazer entrevista e vai publicar o material. Se não tiver nada disso, ou se a gente sentir que ali tem um papo muito comercial, cai na hora e não vai ter futuro, tá? Porque não é para isso que a gente está trabalhando. Até porque, como a gente tem uma estrutura muito pequena, a gente tem que priorizar. Né? Então, assim, o portal, primeiro, eu faço de coração, porque é uma coisa que eu realmente gosto, eu acho que é um tema que é extremamente relevante. Até tem uma frase do ex-ministro Roberto Rodrigues que diz, né, que segurança alimentar é uma questão de paz. Se você não tem segurança alimentar, você corre um sério risco de não ter paz no mundo. Então, assim, isso é um negócio muito forte. E não deixa de ser verdade, porque ninguém com fome tem a cabeça tranquila, a pessoa faz loucura. Então, é aí que a gente entra tentando desenvolver alguma coisa que seja sólida. Então, a gente teve essa pesquisa inicial para definir quais eram esses pilares em termos de conteúdo. Tá? E, a partir daí, a gente pode trabalhar com uma fluência muito maior. Tem um outro lado também que a gente vê, que é muito interessante isso, que são os grandes eventos de conferências e que são fechados. Às vezes você vai num evento desse, às vezes tem material, tem um conteúdo excepcional sendo conversado. E quem é que vai aproveitar isso? Aquelas 200, 300, 500, 800 pessoas que estão naquele quadrado. E aí você vai ver como é que esse material vai conversar com outras iniciativas ou outros investimentos que estão são realizados no outro lado do mundo. Não conversa. Então, aí tem um outro ponto que a gente viu lá atrás, e aí tem o meu lado economista também, que a coisa não se conversa. Isso você está gastando um dinheiro aqui, está investindo em algo aqui, que o vizinho também está investindo. Eu cheguei aí num evento que estavam as grandes empresas de carne do Brasil, estava o pessoal de Embrapa e tal, aí um falou o que estava fazendo, o do lado falou o que estava fazendo, e o outro falou o que estava fazendo. Os 3 estavam fazendo quase a mesma coisa. E eu parei e fiquei olhando assim, espera um pouquinho, os 3 estão fazendo quase a mesma coisa, não estão buscando sinergia no que fazem, é um desperdício de recursos financeiros e de capacidade intelectual absurda, sabe? Porque não faz sentido isso. E aí, quando acabou a conversa, eu fui conversar, falei, olha, vocês perceberam o que aconteceu aqui? Vocês que são as 3 maiores empresas do Brasil, possivelmente as maiores do mundo também, vocês estão fazendo coisas quase iguais e vocês não se conversam. Então, é uma coisa tão, fala assim, louca, né? Como é que você pode ter uma coisa desse jeito? E aí a gente começou a entrar um pouco mais nessa questão da cobertura dos eventos, para ver o que está sendo conversado e de que forma isso pode ser usado por um outro país, por uma outra realidade socioeconômica, uma outra realidade em termos de terra para fazer uma plantação. Então, isso é uma coisa que a gente também usa como um parâmetro na definição do conteúdo que a gente vai desenvolver. Muito bem. Eu estou conversando com Fábio Cardo, no Comunicação SA de hoje, ele que é criador do portal Food Forum News, e falamos aqui sobre esse primeiro aniversário do Food Forum News, esse portal de conteúdo e de informação. O Fábio, a gente vai para mais um intervalo e em instantes a gente volta com a última parte desse Comunicação SA de hoje. Até já!
Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Fábio Cardo, sócio-diretor, sócio fundador, também diretor da 24/7 Comunicação e criador do portal Food Forum News, que acaba de completar seu primeiro ano de vida. Antes de seguirmos para a última parte do nosso encontro de hoje, eu quero fazer aqui um convite a você que reserve a data do dia 23 de maio, a fim de que esteja conosco na 14ª edição do Seminário Mega Brasil de Comunicação, de Comunicação Interna e Relacionamento com os Empregados, que será realizado presencialmente no Hotel Travel Inn Paulista, Wall Street. O tema central do encontro é novos atores em cena, como os empregados estão influenciando a comunicação dentro e fora das organizações. A palestra de abertura ficará a cargo de Viviane Manzi, diretora de comunicação institucional da Diageo, e o evento vai reunir a experiência de importantes marcas de diferentes setores da economia, como Intel, Klabin, Unico, IDTech, Volkswagen do Brasil, Syngenta, AstraZeneca, Mafre e Vivo, além das agências P3K e Trama Comunicação. Todas as informações, as orientações para a sua participação neste importante encontro de conhecimento, de troca de experiências e de network, você encontra na página de eventos da Mega Brasil, que você acessa pelo portal.megabrasil.com.br. Fábio, eu queria aproveitar também uma fala sua, também de quando você teve nos Estados Unidos a inspiração naquele encontro lá do evento da Alibaba, em que ali, entre vocês três, a consideração que se fez foi que a tecnologia da agricultura nos Estados Unidos era bastante avançada, o Brasil tinha muitas terras, tinha, enfim, um insumo básico para o desenvolvimento da agricultura. E agora, como é que está a agricultura, a produção de alimentos no Brasil? Passado esse período, como a gente aparece na foto? Olha, a gente está melhor do que em muitos lugares, felizmente, né? Porque existe diversas iniciativas de investimentos que foram realizados para melhorar a produtividade, e isso de fato está ocorrendo. O grande desafio que tem hoje, na verdade, é fazer mais em menos terras,
né? Isso em todos os sentidos, não é só na plantação, em plantações, mas é também na criação de rebanhos bovinos e os outros. Então, a gente tem hoje condição, felizmente, de ter mais produtos. Então, assim, o Brasil se fortalece demais nesse sentido, em termos de ser representativo por conta de ter capacidade produtiva. Então, hoje as empresas brasileiras de carne são as maiores do mundo, né? Então, estão espalhadas pelo mundo inteiro, né? Se você pega os produtores de soja no Brasil, também é excepcional a participação deles em termos de quantidade e qualidade. Então, assim, muitos países estão realmente na dependência do que o Brasil faz. Então, há um interesse muito grande de fazer com que todo esse ecossistema de produção de alimentos seja mantido. O que é uma coisa muito estranha, né? E isso chama muito atenção, é um desbalanceamento em termos da quantidade de investimentos que ocorrem no Brasil versus nos outros países do mundo. Se você pegar os grandes estudos que são realizados, as pesquisas que são realizadas no mercado, você vê valores exorbitantes sendo investidos em outros países, e no Brasil, assim, não é nada demais. Tá? Eu não me lembro agora de números, mas o Brasil, pelo potencial de produção agrícola, ele não é um grande atrativo, de grande atração para esses investidores internacionais. Existem, lógico, empresas grandes internacionais operando aqui, né, principalmente os grandes traders, mas a hora que precisa olhar quem é que está investindo, o nosso mecanismo ele é muito particular. Né? O Brasil tem todo um mecanismo muito, muito próprio em termos de como vai financiar, como é que você faz para ter 2, 3 safras no ano. Os outros países não têm isso. A maioria dos países que têm boa produção, eles têm verão, um inverno com neve, onde não dá para fazer nada, então assim, não dá. Então a gente está numa situação extremamente privilegiada em termos de poder investir e ter produtividade. Tá? É claro que os mecanismos hoje de tecnologia, principalmente do sistema financeiro, para fazer crédito rural, para poder viabilizar, não é só rural também, mas para startups, empreendedores, etc., ele está funcionando muito bem, com boas regras, muito bem determinadas, com segurança. Então, dá para fazer um crescimento bastante tranquilo e sustentável. Então, a gente não fica tão à mercê, como em muitos lugares do mundo. Fábio, eu gostaria de aproveitar a sua expertise, você que agora se dedica fortemente na divulgação de informação e até no esclarecimento sobre algumas místicas que se criam em torno de alimentos, você citou algumas aí, e eu conversei semana passada com a Ana Julião, que está à frente da Edelman. Falamos sobre o Edelman Trust Barometer. E o estudo, uma das coisas que o estudo apontou é uma grande lacuna entre a confiança dos pesquisados, enfim, da sociedade, com os setores que promovem inovação. Entre eles, a questão de alimentos foi um que chamou a atenção também, quando o tema é alimento geneticamente modificado. Falamos aqui na necessidade de se combater a fome no mundo. Como a pergunta que eu faço a você é como o Food Forum News enxerga essa questão dos alimentos geneticamente modificados? A gente tem uma questão no mercado, voltando até ao que eu já tinha comentado, da falta da informação. A gente publicou até recentemente uma matéria sobre isso. E hoje o maior fator de afastar um consumidor é pela falta da clareza do que o alimento entrega. Então agora tem uma nova regulamentação que prevê que as embalagens de alimentos têm que trazer mais informações em termos dos elementos que são nocivos à saúde, isso tem que estar mais claro. Agora a sociedade precisa ler, né? Não adianta você mudar a embalagem, as pessoas não lerem. Então, assim, precisa ler, precisa entender.
Até tem a gente está para fazer agora, dando um pouco de spoiler aqui, né, uma empresa multinacional, e ela comentou, a diretora de inovação, é uma pessoa super capacitada, ela comentou que às vezes ela vai num evento e ela coloca uma fórmula química imensa, né? Olha, eu vou fazer aqui a dieta de hoje, e coloca uma fórmula química imensa, e segue ela, e todo mundo fica espantado, né? E a hora que chega no final, ela fala o que é aquilo, né? E não passa, não sei se é omelete, é uma coisa assim. E todo mundo fala, não, eu nunca comeria isso, eu nunca comeria isso. Então, muitas vezes, falta realmente aprofundar um pouco mais no entendimento daquilo que você come, sabe? E a gente não pode falar do geneticamente modificado, de ser prejudicial ou não à saúde, porque, assim, eu particularmente, eu não tenho capacidade técnica para avaliar isso, tá? O fato é que, se não houver esse tipo de inovação aplicado nessas novas culturas, fica sujeito a uma série de danos ambientais, danos por insetos. E aí o que acontece? Aí você tem que jogar mais defensiva agrícola. Então é tudo uma questão de opção, entendeu? Então as pessoas fazem umas análises muito rasas em cima daquilo que está comendo, e eu não tenho o menor receio de comer o geneticamente modificado, não tenho problema nenhum com isso, tá? Eu sei que ali está tendo recebeu menos defensivo agrícola, químico, tá? Para ele estar na minha mesa, né? E também, possivelmente, ele vai ter uma vida útil um pouco mais longa. Então, voltando até o ponto inicial, que é onde a gente fortalece o nosso posicionamento como mídia, tá? A gente está aqui para tentar alinhar melhor esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação, num discurso fácil de ser entendido, tá? A gente é pequenininho ainda, né? A gente cresce, felizmente, organicamente, mês a mês, a gente fica super feliz com isso. Cada vez que a gente recebe um report de Google ou de outras ferramentas, a gente fala assim, opa, crescemos um pouquinho. Por quê? Porque é isso que a gente se propõe a fazer, né? Então, não tenho a pretensão de que isso aqui seja minha aposentadoria, não é, faço isso por prazer mesmo. Claro que dando dinheiro fico mais feliz, né? Então, mas é bem isso, a gente tem que ter esse discurso. Eu acredito que a nossa comunicação com as indústrias hoje, elas já entenderam o que a gente está querendo fazer. Então, de vez em quando chamam para degustação de vinho. Eu falei, eu adoro vinho, mas eu não vou pela degustação do vinho, eu vou para saber o que tem por trás da produção daquele vinho. Sabe? Foi o trabalho que a gente fez de uma das maiores indústrias de vinhos do Brasil, né, que completou 50 anos no ano passado. Eles chamaram e falaram assim, não espere que eu seja um grande degustador, tomo muito vinho, mas não sou um degustador profissional. Aí eu fui lá falar o quê? Como é que as famílias trabalham, como é que elas se organizam para fazer a colheita, para fazer o trato nas víndimas, sabe? Eu vou buscar uma outra abordagem que não está no dia a dia. Então é isso que a gente está querendo criar, são discursos um pouco mais humanizados, sabe? Para as pessoas entenderem como é que a coisa se processa. E é uma coisa impressionante, porque lá no Sul você pensa, fornecedor de uma das maiores empresas de espumante do Brasil, é um casal que faz, com mais de 50 anos, que cuida de uma propriedade imensa. Eu falo assim, não, mas quem trabalha com vocês? Não tem ninguém trabalhando com a gente, somos nós dois, e meu filho, quando não está na faculdade, ele vem aqui e ajuda. Não, mas e como é que faz? Mas como é que vocês dão conta de colher centenas de quilos de uva, de podar centenas de parreiras? A gente dá um jeito. Então você pensa, que elogioso é um trabalho desse, né? E como é bom a gente poder saber que tem muita gente que hoje tem que fazer um trabalho assim, realmente, porque faz com o coração. Você fala assim, mas quando vocês tiram férias? Quando a gente dá uma paradinha aqui, a gente senta ali na nossa casa e nós estamos de férias. Tomamos o nosso vinho. Aí tomamos o vinho. Então, olha, tem muita história boa, assim, acho que não faltam boas histórias, eu acho que isso é importante mostrar, sabe? Mesmo os produtores, eles se comunicam muito mal, de vez em quando a gente vê histórias sensacionais. A hora que a gente manda aqui a história que a gente publica, que essa história é linda, o sujeito está crescendo, está preservando, está cheio de mata nativa, está com fauna, tem um monte de coisa.
não vem. Sabe? Aí você vai, onde é que foi? Ah, um dia falou com não sei quem e tal. Acaba falando sempre na mídia do setor. Então, assim, não transporta por cima da barreira, né? Abrindo uma outra frente de comunicação com a sociedade. Isso é uma coisa muito... tem que ser trabalhado, né? Então, assim, é querer pensar muito, né? Mas, enfim, se é o que a gente tem nas nossas mãos, a gente faz. Então, a gente vai atrás da pauta, a gente publica, compartilha e pronto, está feito o trabalho. Vamos fazer a coisa acontecer. Muito bem. Fábio, para a gente encerrar, quando o nosso filho faz 1 ano, geralmente deu os primeiros passos, a gente fica babando e tal. Como que é a relação do pai do Food Forum com o seu bebê de 1 ano, do Food Forum Olha, a News? gente não deixa de ter cuidado, a gente tem que cuidar o tempo inteiro. Antes de entrar agora, eu olhei uma coisinha lá numa das páginas e falei assim, não gostei disso. Eu mesmo fui lá e já mexi. Então, já alterei, já dei um jeito, já pronto, agora está um pouco melhor. A minha filha também, ela é extremamente crítica em termos de design, cores, de posicionamento, de texto, etc. Então, também toda hora tá, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui tem que mexer, isso aqui tem que trocar. Então, a gente está o tempo inteiro mexendo, buscando um melhor formato. Agora, falando de futuro, a gente espera que as empresas elas realmente entendam o papel que a gente está fazendo. Tá? É um papel de ter uma comunicação mais clara, trazer essas informações de uma forma mais acessível para a sociedade. Tá? E felizmente muitas já entenderam. A gente já está com alguma operação comercial, já está funcionando, já temos um contrato, a gente está buscando ampliar mais isso, porque se puder ter mais gente trabalhando, se puder aumentar o nosso corpo, melhor ainda, a gente está cumprindo melhor o nosso papel. Tá? Então, como eu comentei, não tenho pretensão de ficar rico com isso, mas isso me dá satisfação. Eu acho que o principal para mim é que isso me dá satisfação. Então, por isso a gente dedica tempo, né, atenção, para a gente construir essa plataforma. E estamos abertos, assim, a gente conversa com muita gente nos procura, muita gente que está querendo ver seu artigo que de repente não foi divulgado. Eu falei, gente, não tem problema, aqui a gente publica, mas faz o mínimo, que é compartilhar também, que a gente vai publicar, vai compartilhar, faz o mínimo, compartilha também com suas redes, sabe, tá tudo bem, se não quiser compartilhar, não tem problema, se achar que o conteúdo é bom, a gente vai e publica de todo jeito. Mas acho que é um bem bolado que a gente tem que fazer. Muito bem, olha, a justiça seja feita. O braço direito do Fábio Cardo é a Ana Beatriz Toledo Cardo, que é quem ajuda a carregar o piano ali com muita competência e muita criatividade também. Fábio, eu queria agradecer a você pelo tempo, parabenizá-lo. Qual que é o endereço do Food Forum News para a gente compartilhar, já que você falou em compartilhamento, para a gente compartilhar aqui com a nossa audiência? Qual que é? Bom, o site ele fica como foodforum.com.br, consegue também acessar como foodforumnews.com.br. A gente está em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e o X. É lógico que em termos de negócio, o LinkedIn hoje é o que tem mais expressão para nós. A gente tem uma qualificação excepcional, né, e uma boa receptividade. Então, ajuda bastante para a gente conseguir posicionar e mostrar o que a gente está realizando. Tá? Mas a gente é completamente acessível, a gente, por e-mail, é o redacal@foodforum.com.br, isso tudo tem lá na nossa homepage, a gente deixa as informações bem acessíveis para não ter dificuldade a ninguém. Muito bem, e assim chegamos então ao final de mais um Comunicação S.A., que nesta edição contou com a presença do Fábio Cardo, sócio fundador da 24/7 Comunicação e criador do portal Food Forum News, portal que se dedica à produção de reportagens, produção de dados e artigos voltados para temas de inovação, sustentabilidade e investimentos na cadeia produtiva da indústria de alimentos, indo, como a gente sempre destaca, do campo ao pós-consumo. Fábio, parabéns aí pelo primeiro ano do seu portal, parabéns também à Ana Beatriz,
E muito obrigado pela sua presença e a oportunidade desta conversa. Marco, eu agradeço realmente a oportunidade, é sempre muito bom a gente conversar, e as portas estão sempre abertas para você, para toda a turma da Mega Brasil, a gente aprecia muito o trabalho, para o que precisar, o que for necessário, a gente está à disposição, e vamos juntos aí construir alguma coisa melhor nesse mundo, né? Sem dúvida. Obrigado, Fábio. Obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.